Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dádiva e Gratidão. Hoje o episódio 54, minha gente. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho e com um cavanhaque mais ou menos grisalho, e hoje estou vestindo uma camiseta na cor cinza com uma aplicação de uma frase. Quero convidar você que está aí nos acompanhando a se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram, no Facebook, e também você pode nos acompanhar pelo Spotify, lá também em vídeo. Quero agradecer também ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação desses recursos, no acompanhamento da execução e na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions também nas redes sociais. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui a organização social Gerar, que é Geração de Emprego e Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, mas conhecida como Gerar, que tem como missão promover o desenvolvimento social através de ações educacionais da geração de emprego e renda para que as pessoas sejam protagonistas de suas histórias em uma sociedade mais justa e um planeta sustentável. Para isso eu recebo aqui com muita alegria a Jaqueline Fabiani, ela que é gerente de formação, e também a Suzane Imbrunizio. Tá certo? Tá certo. Ela que é a coordenadora regional. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma honra para a gente estar aqui. Eu estou de visita aqui, né, para Suzane. Eu sou da Matriz, em Curitiba. Foi uma surpresa, uma grata surpresa esse convite, e até nem estava tão preparada para isso, né? Então a gente está muito feliz em poder falar da Gerar, em poder falar um pouquinho aí do nosso trabalho. Então vai ser uma experiência nova. Que legal, que bacana. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que é gostoso falar da Gerar. Eu gosto muito de falar da Gerar. A gente está nisso, tanto a Jaqueline quanto a gente começou há 13 anos atrás. Então tem muita história para contar. A gente começou, a Gerar tem 20 anos, então a gente começou junto ali a começar com a Gerar, construir, principalmente o programa de aprendizagem, a gente começou desde o comecinho ali, então muito gostoso. Então eu também posso me descrever. Com então certeza. Eu sou mulher, branca, loira, cabelos na altura do ombro, estou vestindo o uniforme da Gerar, ele é azul marinho, tem a logo do lado esquerdo do peito. É isso. Então eu sou coordenadora aqui da região de Blumenau, de Florianópolis, de Criciúma. Então a gente está expandindo bastante as sedes aqui em Santa Catarina. A ideia é crescer bastante aqui, quanto a gente já cresceu no Paraná. Bacana, que legal. Tá. Então deixa eu fazer a minha autodescrição também. Então eu sou a Jaqueline, né? Eu tô com o meu cabelo preso, meu cabelo é ruivo, meus olhos são castanhos. Eu também estou usando o uniforme da Gerar, com a logo dos 20 anos, né? A Gerar está fazendo 20 anos esse ano. A camisa azul com a gola azul turquesa, verde piscina, alguma cor dessas legal. Diferentes. Mas que combina bem contrasta bem com o azul muito marinho. bonito. Né? Ficou lindo, né? Que legal. 20 anos de Gerar. Vamos tentar aí resgatar um pouquinho lá do comecinho, como surgiu a ideia da Gerar, os seus fundadores, a proposta, como isso vem crescendo aí, né? A gente já
já foi sinalizado aí que ela nasceu no Paraná e está aqui agora também em Santa Catarina, Blumenau e região, sendo atendida também. Vamos lá no comecinho, então. Vamos. Eu e a Su, a gente vai fazer um bate-bola aí, né, nessa história aí da Gerar. A Gerar, ela foi... Né, ela começou... Na realidade, o nosso presidente, Francisco, ele fala que ele e a Heloísa, que eu já vou contar como é que é esse contexto aí, mas eles eram uma ING, que era 2 indivíduos não governamentais. E assim, a Gerar, ela foi fundada pelo Francisco, pela Heloísa e pela doutora Zilda Arnes, que é a nossa fundadora de honra, né? Hoje a gente tem o Francisco e a Heloísa. A Heloísa é filha da doutora Zilda, né? Que continua aí junto na administração da Gerar. E a Gerar, ela foi fundada com a intenção de promover geração de renda e empregabilidade para as pessoas. Então, a gente estava conversando há pouco, né? E assim, para a gente é muito caro essa questão da transformação a partir do trabalho. Então, a gente acredita muito que o trabalho é o que pode trazer a transformação para a vida das pessoas. É o que vai gerar qualidade de vida, é o que vai trazer renda para que as pessoas possam construir suas casas, possam cuidar das suas famílias, possam ter uma vida melhor. Né? Então, o emprego, ele traz dignidade para as famílias. Só que esse emprego, ele só vem a partir da educação e da qualificação profissional. Então, foi essa área que a organização social escolheu para atuar. O nosso DNA está dentro dessa área. Então, desde o início, lá em 2003, quando a Gerar surgiu, ela já iniciou a sua atuação dentro dessa área. E um dos primeiros projetos que o primeiro projeto nosso, mais já de cara assim, foi um projeto de emancipação do Bolsa Família, onde a gente atuou no Brasil inteiro, no Acre, na região Nordeste, Norte. E assim, e nessa época eu ainda não estava na Gerar, mas eu sempre ouço o Francisco, né? Fala com orgulho, né? Ele fala com orgulho enorme, assim, que ele fala de situações onde o projeto ele era muito voltado para a área do empreendedorismo. Então, você trabalhava com aquelas pessoas, de repente a Dona Maria, ele fala assim, a Dona Maria fazia coxinha. E aí eles trabalharam lá com ela para que ela pudesse desenvolver um negócio próprio. E aí, no final, depois de um certo tempo, a Dona Maria lá devolveu o cartão do Bolsa Família, falando que ela não precisava mais do cartão. Que era para passar para quem precisasse ainda, né? E ele fala isso com tanto orgulho. E é isso, são essas histórias que continuam nos movendo. Essas histórias do primeiro passo da Gerar até os dias de hoje, né? Porque a partir daí foram muitos projetos. E todos eles voltados para essa busca da emancipação das pessoas. Pela educação e pelo trabalho, né? Então, assim, é uma história de 20 anos, mas toda ela voltada especificamente para essas áreas, assim. É bacana, né? Pensar assim, de não precisar mais depender da ajuda de governo, de conquistar a sua própria autonomia, né? Mas é preciso, às vezes, fazer com que a pessoa perceba que ela pode, né? Com certeza. O trabalho foi esse, sabe? Eu acho que a maior parte do nosso trabalho sempre envolve dois pilares. Sim, o profissionalismo, então a gente ensina algo, então sempre tem um curso ligado a alguma coisa, empreendedorismo, mas a gente trabalha muito a pessoa, para empoderar ela, porque muitas vezes a pessoa está desanimada. Assim, mas eu sei fazer coxinha, mas eu faço para minha família. O que a minha coxinha tem de diferente? Então, mostrar para ela que sim, aquela coxinha é muito boa, que ela pode ganhar dinheiro com isso. A gente fala muito em levantar a autoestima e mostrar para ela que lá na frente ela pode fazer algo. Todos os projetos a gente faz esses dois pilares. Mesmo na aprendizagem, então trabalha muito o profissionalismo, né? Ensina algo, né? E a pessoa desenvolver o ser humano, que eu acho que é o importante. Mostrar para ele o quanto ele pode crescer, o quanto ele pode estar lá na frente. Nos jovens a gente está percebendo muito isso, que ainda eles ficam, mas será?
eu consigo. A gente passou por isso, né? Uns 3 anos atrás, mais ou menos. Sim. Uns 14, 15 anos. O que eu vou fazer? Eu posso fazer? Então, a gente procura muito isso, em que ele pode. O Francisco fala muito isso. A gente não dá o peixe. A gente ensina ele a pescar. Então, e agora a gente ensina a pescar e a vender o peixe. E às vezes até a fritar, temperar, criar um prato maravilhoso e depois a vender esse mostrar prato a diferença, maravilhoso. né? Isso que a Su falou é uma questão assim importantíssima. Porque assim, não basta, hoje só a empregabilidade, ela não é assim, eu vou qualificar profissionalmente, ela não é mais suficiente. Porque assim, a gente vive hoje no mundo uma crise de valores muito grande, assim, né? No momento em que os pais saíram para o mundo do trabalho aí, porque todo mundo precisa trabalhar, né? A gente vive essa demanda, assim, e os filhos ficam na escola, os filhos ficam em casa, né? São várias formas aí de organização das famílias. A gente perdeu um pouco daquela coisa da mãe que ficava em casa, das nossas mães que tiveram esse tempo e da gente que teve essa alegria de ter as nossas mães cuidando da gente em tempo integral e ensinando. Não, você tem que acordar cedo, agora é horário de ir para a escola, vai escovar os dentes, você hoje vai arrumar tua cama, você vai lavar a louça. Isso se perdeu, aqueles pequenos valores, pequenos entre aspas, no momento em que se aprendia, mas importantíssimos na sociedade, né? E aí, quando você recebe um jovem, por exemplo, na aprendizagem, ou quando você vai trabalhar num projeto social, a gente percebe que falta, muitas vezes, quando você encaminha para uma vaga de emprego, o que falta não é a profissionalização, né, Su? É a postura. É postura. A pessoa não consegue chegar no horário para o trabalho, não entende que existe uma questão de hierarquia e que ela tem que respeitar essa hierarquia. Não é uma questão do que o chefe é melhor que ela. E a cultura também. Isso. Eles não entendem que tem uma cultura já na empresa. Que tem que respeitar, que tem que usar uniforme. Não é querer chegar lá e já sentar na janela do... Mas a gente acolhe alguns jovens que chegam para mim e falam assim, Suzane, faz 2 meses que eu tô na empresa, eu não fui promovido ainda. Eu falei, pois é. Vamos sentar e conversar? Então, assim, tem isso ainda. O jovem tem esse, eu quero crescer rápido. Eu falei, não, tem que ser. Essa ânsia, né? E você tem que mostrar para que você veio. A empresa não vai chegar para você e falar assim, olha, né, você precisa... Não. Para você aparecer, você tem que mostrar. Então, a gente trabalha muito, os nossos jovens, em todos os projetos, a gente trabalha muito, nossos projetos são, a maioria com jovens, né? A gente tem o projeto que eu amo, que é o projeto sênior, que é projeto para maiores de 60 anos, mas a maioria dos projetos são de jovens, né? Então, a gente procura muito isso, em mostrar para eles que, sim, eles têm que crescer, eles têm que mostrar e se adaptar à cultura da empresa que eles estão indo. Não é assim, eu tô aqui e eu quero mandar, é o meu jeito. Eu sempre trabalhei depois do meio-dia, eu acordo. Não, a gente tem que entrar às 8. Então, assim, a gente trabalha muito isso. É que a Jaque falou, sabe assim, um pouquinho de... A gente faz aquele papel de pai e mãe dentro sabe, vamos educar? Eu falo vamos educar, eu sou um pouquinho educar. Eu sou um pouquinho mãe ruim, quando eu falo assim, quando eu entro em sala... Tem alguma coisa errada. Então, assim, é para educar. É o pai e a mãe que chega e fala assim, olha, não é por esse caminho, não é só dar amor, né? A gente tem que educar eles. Então, a gente faz muito limites, né? Colocar limites. Os nossos jovens, a gente tem um retorno muito legal das empresas que a gente trabalha, em que o jovem é efetivado. Chega, às vezes, nem no final às vezes, eles saem um pouquinho antes, porque surgiu uma vaga muito legal. Então, a efetivação é muito uma porcentagem muito grande da nossa empresa, porque a gente faz isso, em que dentro da sala, o jovem não está só ali, é uma sala de aula. Não, a gente sempre fala isso, eles não estão em sala de aula. Eles estão numa palestra desenvolvendo o profissional deles. Então, a ideia é essa de empurrar, né? Aquela do ninho, né? De dar uma empurradinha. Claro que a gente, se precisar, a gente vai lá e cata ele. Acolhe, né? Mas a ideia é dar um empurrão para que ele voe, cada vez mais longe, né? A gente que está há bastante tempo, então, assim, eu sou de Curitiba, eu encontrei, minha primeira função na Gerar foi educadora, então eu encontrei um homem dentro do shopping, ele falou, professora, eu tô aqui hoje. Eu falei assim, professora? Faz tantos anos que eu não sou mais professora. E um homem. E assim, sabe aquele jovem que
a gente tinha que dar um pouquinho mais de atenção. Ele era terrível. O Alex, ele tava lá. Ele hoje é gerente de uma loja dentro do shopping, lá de Curitiba, num shopping bem né, maiores que tem lá. E ele virou gerente. Ele fala assim, professora, você mudou a minha vida. E às vezes a gente nem percebe, né? Que foram assim, eu dei aula para muitos jovens, a gente não percebe quantos jovens. Hoje a gente está com 8 mil jovens em sala, né, dentro da Gerar. Então, um deles você fez a diferença. Então é muito gostoso isso, né? Sim, a transformação que um projeto social faz. Ou que uma fala. Eu sempre falo assim para nossa equipe, assim, que um olhar acolhedor, um olhar amoroso, ele transforma uma vida. Porque assim, a gente está vivendo hoje uma situação no mundo onde as pessoas não têm mais tempo para parar e olhar para o outro. Escutar, né? Olhar com cuidado, olhar com amor, olhar com empatia. E isso é uma coisa muito cara para a gente dentro da Gerar. Em qualquer um dos nossos projetos. Em qualquer um deles. E você vai nos visitar, qualquer pessoa que for nos visitar vai perceber isso. A gente trabalha com pessoas. Nós somos pessoas, eu, Suzane, qualquer um da nossa equipe. E quem participa dos nossos projetos é exatamente igual a gente. Ele tem uma demanda, uma necessidade diferente, e ele está num projeto, ele vai ser acolhido, e ele vai ser muito bem recebido em qualquer um dos projetos, sabe? E vai ser com amor, vai ser com acolhida, e a gente vai fazer todo o esforço possível para mudar a vida dele. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso grande propósito de vida. E é para todo mundo na Gerar. E o dia que, e eu falo isso assim de coração mesmo, sabe? Eu acho que esse é o principal diferencial hoje da Gerar e da equipe da Gerar. E eu acho que isso vem muito do Francisco, quando você conheceu o Francisco, da própria Heloísa, sabe? Porque a gente briga muito por isso, sabe? Com a equipe, assim. E nem sempre dá certo, sabe? Tem vezes que a gente fica lá lutando na aprendizagem, que é com adolescentes, é difícil, né? E às vezes a gente fala com as empresas, assim, porque a aprendizagem, ela tem uma legislação que é muito clara, né? Não é assim, a empresa sempre... Às vezes não dá certo, às vezes a empresa faz um processo seletivo lá, né? Por conta, né? Eu vou contratar o jovem, esse aqui é o aprendiz, coisa e tal. Às vezes o aprendiz não vai trabalhar, choveu, tá frio, aí hoje eu vou ficar em casa, né? Aquela coisa que às vezes as mães que estão ouvindo não façam. Ai, mãe, tá chovendo, hoje eu vou ficar em casa. Não façam, gente. Responsabilidade é responsabilidade. Tem aula, vai pra aula. Porque daí, quando chegar no momento de trabalhar, vai ser a mesma coisa. E aí é a gente correndo atrás do aprendiz, porque o aprendiz não foi trabalhar porque choveu, porque tá frio. Aí chega um momento que a empresa quer mandar embora. Só que a aprendizagem é diferente. A aprendizagem tem um foco educativo, não pode mandar embora. Entendeu? Não pode mandar embora sem que seja feito todo um processo educativo, de orientação, tudo mais, até que chegar um momento que diz assim, não tem mais jeito. Então, aí, manda embora. Mas assim, todo esse acompanhamento, por mais às vezes que a gente... E chega um momento que às vezes que a gente é duro. Mas pai e mãe, às vezes, mesmo com amor, não é duro? Então, assim, mesmo nesses processos, onde a gente às vezes é um pouco mais duro, ele é feito com amor. Só que aí, assim, não é só aprendizagem, né? Porque a gente começa e a gente já vai entrando para aprendizagem. Mas a Gerar não é só aprendizagem, né? E eu acho legal falar isso, porque aqui em Santa Catarina a gente é muito forte na aprendizagem e no estágio. Mas no Paraná a gente tem outros projetos que são muito legais, que é o Florescer, que o Florescer a gente está trazendo aqui para Blumenau. E eu quero falar um pouquinho do Florescer, porque ele é muito legal. Quando você puder, vá conhecer o Florescer. Florescer é um projeto que vai trabalhar com artesanato, com mulheres que sofreram algum tipo de violência. Essas mulheres são indicadas pelo CRAS, né? CRAS, CREAS, pelos serviços da rede socioassistencial do município, e que busca trazer empoderamento para essas mulheres. Então, através do artesanato, né, da arte-terapia, ele vai trabalhando o resgate da autoestima, essas questões que envolvem relacionamentos tóxicos, então trabalha com tecidos, costura. Então, ao mesmo tempo que trabalha, o foco não é empregabilidade necessariamente.
é o resgate da autonomia e o empoderamento feminino. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, se essa mulher tiver interesse, no final ela sai qualificada para costura, ela vai aprender a desenvolver alguns produtos de artesanato, que ela pode até gerar uma renda no futuro, ou ela pode trabalhar, como aqui é uma área assim, com grandes empresas têxteis, né? Então ela pode ir para essa área. Esse projeto é o Florescer. É um projeto lindo, dá um resultado maravilhoso. Assim, a gente está vendo uma realidade aí, né? E às vezes eu fico pensando assim, gente, sempre foi assim e a gente não sabia? Ou sempre existiu e a gente não filmava e não era divulgado? Era divulgado, né? Então, assim, hoje está sendo divulgado, é uma realidade que não é legal. Eu acho que a gente tem que se juntar e trabalhar junto para mudar isso, né? Eu acho que muito do... assim, as mulheres criaram coragem, né, de falar. Perderam a vergonha também de falar, né? E aqui no estado a gente tem uma parceria muito forte com a Polícia Militar, que tem um programa, né, de denúncia e de apoio nesses casos, né? Até agora me lembra que agora nem faz muito tempo tem o tal do botão do pânico, né? E uma mulher acionou ele porque o ex-companheiro só passou uma vez, já tinha ameaçado outras vezes, mas passou na frente da casa. E ela acionou. A polícia veio e ele passou de novo e daí ele foi abordado. E junto ele tinha lá exatamente aqueles instrumentos que ele disse que ele ia fazer alguma coisa contra ela. Estava junto com ele. Então, assim, foi na hora, né? Mas por quê? Porque houve essa possibilidade, abriu-se essa possibilidade delas falarem, né? De exporem isso. E aí é legal que existe uma instituição também, como a de vocês, que oportuniza esse momento de fortalecer. Desgaste, né? É muito legal. E disso tem números assim, bom, tá vindo agora para cá, tá vindo mas agora assim, pra cá. Da experiência no Paraná, assim, tem muitas mulheres que participam desse, como chama ele? Florescer. É um projeto novo, né? É um projeto novo. A gente já desenvolveu ele em Campo Largo, que é uma cidade da região metropolitana ali de Curitiba, né? Com o apoio da Cocel, que é a empresa de energia campolarguense. Ele está em andamento ainda, mas o número de mulheres que estão participando lá são 150 mulheres no município. E a gente está iniciando ele em Ponta Grossa, também lá no Paraná. E agora a gente vai iniciar ele aqui em Blumenau. Mas ele utiliza restos de tecidos, então assim, a intenção é de que a gente receba doações das empresas têxteis, e aí a gente está iniciando o projeto aqui. Mas a gente lá no Paraná, em torno de 300 mulheres hoje que estão participando do projeto. Mas números finais de empregabilidade, porque o foco principal não é empregabilidade, né? Teremos para um segundo episódio. Exatamente, com certeza. E se no momento você for para Curitiba, a gente leva você para visitar os nossos projetos lá. E aí a gente tem outros projetos que estão acontecendo lá em Curitiba, que são, assim, não em Curitiba, mas no Paraná. Assim, que são muito legais. Um deles é o A Prova, que esse é uma paixão, acho que de todo mundo que está lá, que é um projeto que, assim, é muito maravilhoso. E é um projeto que ele foi criado por toda a equipe da Gerar. Ele não foi necessariamente um projeto que surgiu da equipe, especificamente da equipe nossa de gestão de inovação e novos projetos lá. Ele foi um projeto que a gente criou um grupo na época de inovação, assim, a gente quer novos projetos. Daí foi criado lá um comitê, e a partir desse comitê surgiu a ideia, vamos criar um projeto que qualifique jovens que façam um cursinho pré-vestibular, porque tem muitos jovens que têm essa necessidade e não conseguem, mas que seja no Paraná inteiro, que dê possibilidades no Paraná inteiro, Santa Catarina e coisa e tal. E foi criado o projeto, deu super certo, a gente fez o material é maravilhoso, o material totalmente alinhado com o Enem também. Então esse jovem, ele não é qualificado só para entrar numa faculdade. Para o vestibular, como ele, assim, o vestibular tradicional. Ele é
bem alinhado para a prova do Enem. Então, ele está sendo aplicado hoje em Curitiba, com o apoio do Boticário, para 300 jovens, em Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina. Hoje, no Paraná, a gente está com 1.200 jovens que estão participando nesse momento. No ano anterior, a gente teve 800 jovens. Desses 800 jovens, a gente teve 60% de aprovação em vestibular. Tanto que eu comentei com você que eu tenho os números de Ponta Grossa, porque eu fiquei assim, eu achei maravilhoso. Porque em Ponta Grossa a gente teve, se eu não me engano, 80 alunos, e o pessoal me trouxe que foi assim, em torno de 60 aprovações, e a maioria delas foram na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que não é fácil de passar. E assim, muita gente ficou para a segunda chamada e agora ainda estão sendo chamados, assim. Então, não são os nossos números finais. E foi um cursinho totalmente gratuito, assim, com uma acolhida maravilhosa. A gente conhece os pais, a equipe que acompanhou os pais. Se o jovem não vinha, já ligava: o que aconteceu, por que não está aqui hoje? Pai, o que está acontecendo? Foi um acompanhamento integral dele durante todo o curso. Foi que fez diferença, né? E aí a gente tem o Mega também, que é um projeto que é maravilhoso. Hoje está trabalhando com 1.400 pessoas no Paraná. Esse é totalmente voltado para o empreendedorismo. Então, ele trabalha muito dentro das comunidades para aquele pequeno empreendedor. O seu João que tem um carrinho de cachorro-quente. A Dona Maria das Coxinhas. A Dona Maria das Coxinhas, exatamente. Então, a Dona Maria faz uma coxinha que é maravilhosa, sai para vender lá com o seu carrinho, com a sua bacia ali na comunidade. Então, Dona Maria, sua coxinha é maravilhosa. O que a senhora precisa? Abrir uma MEI, porque a senhora poderia estar vendendo ali na empresa, podia vender numa lanchonete ali, só que para a senhora poder vender numa escala um pouco maior, a senhora precisa, né, fazer prestação de contas para a empresa ou qualquer coisa assim. Então, vamos formalizar a sua empresa. Como fazer isso? Então, a gente trabalha com toda a questão da formalização. Nossa, Dona Maria, agora tem a questão aí que, se é alimentação, talvez envolva toda a questão da área aí da vigilância sanitária. Então, tem questão da vigilância sanitária, aí tem a questão da própria segurança alimentar, né? Como que e se a senhora vai vender um produto que é alimento, como que é como que a senhora chega, como que é a sua vestimenta, né? A sua aparência. Poxa, gente, e a gente sabe como que é isso, né? Como que você vai comprar um cachorro-quente, você dá uma olhadinha ali no... Quem que nunca parou num carrinho ali? E deu uma reparada. Né? Às vezes até você encara. No guarda-pó é branco, que não tá mais branco. Na unha da pessoa. Então, esses cuidados. E aí a gente tem apoio também para conseguir recursos de financiamento e tudo mais. E até mesmo de criação de marca, para divulgação em redes sociais. Todo esse processo, durante 3 meses, a gente faz acompanhamento. Né? E até outras questões que a gente agora está vendo, questão de associativismo, para criar cooperativas e tudo mais, para que eles possam gerar renda em grupo e tudo mais. Então, assim, são diversos projetos que a gente tem, e a intenção é atuar mais fortemente aqui em Santa Catarina. Só que a gente sabe, né, que para qualquer projeto onde que a gente queira desenvolver, a gente precisa de recursos. Então, assim, o grande apoio é através das empresas ou através de editais aí, de conselhos, do Fundo da Infância, do Fundo do Idoso, que a gente também tem projetos aí com idosos e tudo mais. Então, projetos temos muito, vontade gigantesca, né, Su? Muita. E estamos aí. Que legal. Em Blumenau, há quanto tempo? Estamos há 8 anos. 8 anos. 8 anos aqui em Blumenau. Hoje a gente está com uma casa nova, ali na Amadeu da Luz, então bem na frente do Sesc. Então, convido a todos para estar lá visitando. Então, a gente está lá desde janeiro. Então, podem ir lá, passar lá, conhecer a Gerari, entrar, tomar um café conosco. Aqui em Blumenau, a gente está com 3 projetos. Então, é aprendizagem. Então, o que é aprendizagem? Acho que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, estar dando a oportunidade de primeiro emprego para o jovem. Então,
pessoas de 14 a 24 anos pode estar ingressando nas empresas. A gente faz todo o acompanhamento, desde estar indo até a empresa, conversar com a empresa, né? A gente fala muito em abrir essa vaga, né? Essa oportunidade para o jovem. Depois disso tem um processo seletivo. A gente tem uma equipe muito legal lá que faz um preparo do jovem. Porque o que a gente percebeu? O jovem chegava na empresa e não passava na entrevista. É ruim, né? Pra gente é ruim, imagina para um jovem de 14 anos, o que ele vai pensar? Eu não consigo trabalhar, eu não passo numa entrevista. Nunca vou conseguir trabalhar. Nunca vou conseguir. E às vezes o pai e mãe em casa falam assim, é terrível trabalhar, ou o pai e a mãe não estão conseguindo. Sim. Então a gente prepara ele, até tem dado muito certo. Esse é um projeto que a gente fez, a gente chama aqui de Esquenta, em que a gente está trabalhando junto com a Secretaria de Ação Social. Ano passado a gente fez muito esse projeto aqui. A gente começou bem pequenininho, com uma turminha bem pequenininha de um CRAS. Foi crescendo uma proporção tão grande que hoje eu tenho uma agenda já preparada para o ano inteirinho já, de atendimento. A gente foi para dentro do colégio, de manhã, à tarde, à noite, para passar isso de como que eu vou numa entrevista? Como que eu me preparo para uma entrevista? Porque assim, é aprendizagem, mas o jovem, né? A empresa escolhe o jovem. Então a gente tem que... E assim, a empresa escolhe pelas aptidões? Não. Ele não vai querer um jovem que fala inglês, alemão. Não. É pela postura, como ele fala, como ele não fala. O que eu posso... A roupa, né? Então a gente trabalha muito isso com o jovem. Tem dado muito certo. A gente manda... normalmente a gente manda só 2 candidatos por vaga. E tá tendo muita empresa que tá me ligando e falando assim, olha, eu tinha uma vaga. Mas esses 2 candidatos são tão bons, eu quero os 2. Então, é legal para a empresa e para os jovens, né? Essa oportunidade deles estarem ingressando. Então, tem esse projeto da aprendizagem. Tem dado muito certo. Eu acho que a gente cresceu muito na nossa região. No Paraná e Santa Catarina, todo, né? Mas aqui eu falo muito na nossa região, onde eu tô aqui na região há 7 anos e meio, 8 anos, onde a gente partiu de 40 jovens para 700 jovens. Então, assim... Só em Blumenau. Então, foi em Santa Catarina, a gente está com mais de 3 mil jovens. Aqui em Joinville, aqui em Blumenau, começando em Florianópolis, Criciúma e no Oeste. Então, assim, a tendência esse ano é aumentar muito mais esses números. Então, a gente trabalha com os jovens, então a gente prepara ele. Essa preparação dentro de sala de aula, que a gente fala, é preparar o profissional. A gente não quer lá, vamos cumprir a cota, em que o jovem... A gente falou muito sobre isso, o jovem samambaia, né? Que a Jaque falou, que você coloca... Porque tem empresas que falam assim, o jovem não pode fazer nada. Pode! E assim, eu faço muita visita nas empresas, onde eles falam assim, Suzane, você não tem um CLT para me arrumar? Porque eu não tô conseguindo, eu tenho uma vaga aberta faz 4 meses, eu não consigo alguém com o perfil da minha empresa. É difícil mesmo. Nós que já estamos no mercado há um pouquinho mais de tempo, a gente já tem nossa cultura. Já tem, né, nosso jeitinho. E um jovem pode se adaptar à cultura da empresa. Então, as empresas mudaram muito. Tem uma empresa bem grande ali em Pomerode, em que a gente fez um trabalho com eles como se fosse um treininho, em que o jovem começou na aprendizagem, terminou o processo, passou por alguns setores depois... E foi escolhido para o setor certo, sabe assim, o perfil certo. Então, eles estão crescendo muito. Tem uma outra ali em Itapema também, que é muito grande, que tem feito... Esse da Itapema, ele está espalhando para todos os municípios aqui de Santa Catarina e já está no Paraná com esse projeto. Foi um projeto que a gente escreveu juntos, em que prepara o jovem na aprendizagem muito bem, né? Desenvolver essa habilidade de ser um profissional e... Está crescendo. Então, assim, tem essa de Itapema, jovens que já estão começando a ter cargos maiores, de líderes dentro da empresa por conta desse preparo. Eu acho que é legal preparar esse jovem para estar na empresa, para a gente não ter esse problema de eu não estou conseguindo mão de obra, eu não estou conseguindo um profissional preparado para a minha empresa. Tu falou de empresa, agora vamos fazer um parênteses aqui. Como é que a empresa... Ela que vem para vocês vão atrás dela? Nós temos os dois, né? Nós temos uma equipe que vai até as empresas, então ela vai estar batendo na porta. Elas. Isso, né? A gente vai lá, bate na porta, apresenta nosso projeto, apresenta nossos diferenciais, apresenta nossos números de sucesso. Toda empresa pode ter aprendiz? Qualquer empresa
que tenha acima de 7 funcionários. Então, qualquer empresa que queira ter esse jovem, queira dar essa oportunidade, pode nos procurar também. Tem bastante empresa nos ligando, até depois no final vou passar o telefone da gente, pedindo, dá um pulinho aqui, vem apresentar a Gerar. Eu gostaria de estar ajudando com esse jovem, e não só ajudando o jovem, ajudando a empresa. Eu falo assim, é a chance de você moldar o funcionário com o seu perfil. Então, tem muita empresa que está nos procurando. Tem uma equipe bem legal que também está indo nas empresas, está apresentando. O jovem também pode fazer inscrição no nosso site, pode estar indo até a Amadeu da Luz ali fazer pessoalmente a inscrição, mas também pode fazer pela internet. Das duas formas, chega até a nossa equipe de seleção, recrutamento e seleção, para que a gente possa estar encaminhando esses jovens. A partir dos 14 anos. 14 anos. Tem uma questão aí que eu acho importante, que as empresas, na realidade, elas têm uma cota para cumprir por lei, né? Então, a partir de 7 funcionários aí, elas têm que cumprir essa cota, necessariamente. Então, hoje, no Brasil, as empresas cumprem 50% dessa cota. Então, a gente tem em torno de, assim, Brasil inteiro, se eu não me engano, é 900 mil jovens trabalhando como aprendizes no Brasil. Se todas as empresas cumprissem a cota, a gente dobrava isso. Então, assim, eu agora de cabeça não consultei esses números, mas esses números, eles estão abertos para qualquer um consultar lá dentro dos dados lá do Ministério do Trabalho. Então, essa é uma regra geral para a maioria dos municípios. A maioria dos municípios cumprem apenas metade. Aqueles que cumprem mais, cumprem 60%, 70%, assim, quando é muito bom. Então, a gente tem uma defasagem aí de 30% de vagas de aprendizagem. Que assim, a gente tem muitos jovens de vulnerabilidade, de risco social, que se estivessem trabalhando, estavam gerando renda. A gente tiraria eles da rua, tiraria das questões de risco, que envolvem drogadição, que envolvem gravidez na adolescência. Então, assim, as empresas, além de cumprir com a questão da legislação, né, da legalidade da lei mesmo, elas têm a oportunidade de transformar vidas. E de mudar realmente, transformar vidas, de qualificar um futuro profissional, porque às vezes você vai mudar a vida daquele jovem e talvez você tenha a oportunidade de trazer uma pessoa para a tua equipe que vai ser o cara que vai transformar a sua empresa. Então é a questão da diversidade, né, de você fortalecer isso dentro da tua empresa. Então, essa é uma possibilidade, assim, e a gente pede sempre para as empresas estarem atentas a isso. E assim, a Gerar trabalha com aprendizagem, mas não é só a Gerar. A gente tem outras instituições que também trabalham. Então, assim, o importante é colocar o jovem como aprendiz, é cumprir a cota, é fortalecer a aprendizagem, porque a aprendizagem é a política pública hoje mais importante para a juventude brasileira. Gera renda para o jovem, daí de 14, né, para o adolescente e para o jovem até 24 anos. Se ele não acabou o ensino médio, ele é obrigado a continuar estudando. Então, ele não pode sair da escola. Até a gente estava conversando com a Su hoje sobre isso, né? Então, se ele não trouxer a declaração escolar, ele pode ser desligado do curso. Então, ele tem que estar estudando. Qualifica ele profissionalmente, dá oportunidade, às vezes, de entrar em empresas que a gente lá, que quem já é formado, às vezes quer uma oportunidade de entrar numa empresa e não consegue. E ele está lá dentro, podendo mostrar o trabalho dele. Então, a aprendizagem é a lei, é a política pública. Então, a gente tem que fortalecer, não gera custo nenhum para o município. O Estado não tem custo com essa política, porque o custo vai para a empresa. Entendeu? Que está cumprindo uma cota, que também está ganhando, porque mal ou bem é mão de obra para ela. Né? Ela pode colocar o jovem para trabalhar, ele tem uma certa proteção por causa da lei, mas ele trabalha igual todos os outros funcionários. Aí ele tem um horário para cumprir na empresa. Isso hoje varia? Tem 2 turmas, né? Tem a turma de 4 horas, então ele fica 4 dias na semana, 4 dias na empresa e 1 dia em treinamento conosco. Então, tem a turminha de 4 horas e tem a turminha de 6 horas, que normalmente são os maiores. Maiores de 18 anos fazem a de 6 horas. E também fica 4 dias na empresa e um conosco. E aí, com vocês lá, aí existe
uma capacitação deles, Sim. o que vocês fazem com ele? Então, Colocam ele lá, agora conta pra nós aí como foi. Essa é a parte que a gente mais gosta de falar, né, Então eu vou Su? começar, depois você termina, pode ser? Pode ser, começa Então, aí. como que a gente faz? Tem 2 módulos. Tá? Então, primeiro, a gente trabalha muito com o profissionalismo dele, desenvolver a pessoa, desenvolver o profissional. Porque a gente acredita que a gente tem uma estatística que eu uso muito isso, em que as empresas, depois que você entra, né, as empresas não demitem você por você não saber fazer, e sim pelo seu comportamento. Então, a gente trabalha muito o comportamento deles dentro de uma empresa. O profissional, trabalhar realmente o profissional não é só jogar lá dentro. A gente desenvolve muito isso. A ética, que a gente vê muito isso, que em alguns casos tem faltado, né? Então, a ética, profissionalismo, respeito com o outro, respeito pela empresa, respeito pelo chefe, porque ele está ali há mais tempo. Não adianta eu querer... Nem você chegou e falou assim, quero sentar na janelinha. Não, o chefe está ali, o tanto que ele trabalhou. Então, vamos se espelhar nele, vamos aprender um pouco com isso. Então, a gente trabalha muito isso em sala. E depois vem a área específica. Quer falar um pouquinho? Quero. Então vai lá. Quero, porque essa é a minha área, né? Eu sou da área... gerente de formação envolve toda a área dos cursos específicos da Gerar, né? Então, quando a Su fala aí dessa parte da formação, porque os cursos de aprendizagem, eles são divididos numa parte que é o mundo do trabalho, e essa divisão, ela não é da Gerar, né? Não foi a Gerar que criou isso, inventou essa moda aí, não. Essa divisão, ela é do Ministério do Trabalho. Então, assim, mundo do trabalho e a formação específica, que era o que a Su ia falar. E o mundo do trabalho é isso que a Su falou, bem voltado para a formação do mundo do trabalho. E a gente passou agora, nos últimos tempos, aí, por toda uma revisão do nosso material. E aí a gente trouxe, assim, conteúdos super novos, que não são novos, mas pra gente é. Então, tipo, metodologias ágeis, que são conteúdos mais inovadores, que as empresas hoje estão usando, que fazem parte do dia a dia. Então, assim, nem todo mundo usa, a gente mesmo, nós aqui, por exemplo, né, as duas tiazinhas aqui da tecnologia, talvez a gente não use lá um Scrum no dia a dia, né, toda a design thinking aí no nosso dia a dia, mas as empresas onde os jovens usam. Os nossos jovens têm 14, 16, 18 anos, se eles não estão usando nesse dia, eles vão usar daqui a algum tempo. E eu vejo que existe essa importância do jovem que está lá na empresa, da empresa falar assim, a gente vai trabalhar com esse projeto, eu vou trabalhar com design thinking, e o jovem possa dizer assim, não, eu conheço, eu sei quais são, né, qual que é a estrutura, ou aí né, o que é o design thinking. Então, a gente reestruturou todo o conteúdo para que o jovem tenha essa noção do que é o mundo do trabalho nesse momento. Inovação, startup, criatividade, gestão de tempo, liderança, mudança no mindset, tudo isso está dentro desse mundo do trabalho. E aí, quando entra dentro do conteúdo específico, que a Su ia falar, a Gerar tem vários cursos que atendem às demandas das empresas, né? Então, a gente tem serviços administrativos, comércio e varejo. Serviços administrativos é todas as áreas que são administrativas, né? Comércio e varejo, básico, para as lojas que atendem a área comercial, né, Su? Produção, que são as áreas específicas de produção, mas produção envolve mesmo uma indústria têxtil, por exemplo, também entra a área de produção em geral. Que mais? Alimentação. Logística, atendimento ao telefone lá. Telemarketing, né? Full Stack, que é o curso mais novo que a gente tem hoje, que é bem dentro da área de tecnologia, com desenvolvedor web e de programação, né? São os dois, isso. Então, assim, e a gente está o tempo todo buscando melhorar esses cursos, atender as demandas do mercado, né? Não é, e assim... As próprias empresas sinalizam aquilo que eles precisam, alguma capacitação mais específica, não? A empresa pode sinalizar. Por exemplo, a gente está trabalhando, fechamos lá com uma empresa
digamos que fechamos com uma empresa têxtil que tem uma demanda muito específica. Vamos falar de uma comércio e varejo. Né? Fechei lá com uma empresa gigante de comércio e varejo. E os jovens dela têm uma demanda que é muito específica, que é atender um certo tipo de cliente que exige tal postura. Nada impede, porque assim, a gente tem todo um curso formatado para comércio e varejo. E quando a gente tem fiscalização lá do auditor fiscal de trabalho, ele fala, a orientação dele é que a gente tem que fazer o curso, a gente não tem que atender a demanda específica de uma empresa. Porque o curso de aprendizagem, ele é para atender o que está previsto lá dentro da emenda do curso que foi aprovada pelo próprio Ministério. Mas eu acredito em parceria. Né? Então, se a empresa tem uma demanda, nada impede a gente, e a gente está sempre muito junto com a empresa, de ir até a empresa ou de trabalhar esses conteúdos de uma forma que atenda o que está previsto na legislação, mas também atenda a demanda da empresa. Porque de uma forma ou de outra, conhecimento, o jovem sempre vai estar ganhando conhecimento. E ele vai ganhar experiência lá dentro da empresa, atendendo a demanda específica da empresa, tendo a oportunidade, de repente, de se sobressair e ser efetivado nessa empresa. Que essa é a grande possibilidade. Então, assim, o jovem, ele vai estar na aprendizagem naquela empresa, mas ele não vai estar recebendo um conteúdo específico para aquela empresa. Ele vai estar recebendo um conteúdo que é específico para o mercado de trabalho. É essa a grande função da aprendizagem. E não vai ser um conteúdo de faculdade, não é um conteúdo técnico também, porque a função da aprendizagem, ele é mais formativo, né? básico. E a prática, né? Eu colocar a mão na massa, eu aprender a fazer. Porque na faculdade a gente vê muito aqui a teoria. Quando nós saímos da faculdade sem ter uma experiência prática, a gente sai perdido. A gente fala assim, tá, e agora? Eu sou formada em administração, minha primeira formação. Se terminou e falou assim, tá, e daí? O que um administrador faz? Se eu não tivesse feito, eu fiz muito estágio, onde eu consegui identificar que área que eu queria fazer, que área que eu queria seguir. Então é interessante isso, a gente trabalha muito na prática com ele. O que é na administração que a gente fala, esse curso de arco é novo, né? Porque antes a gente tinha só formação, o jovem só pode ficar no RH, né? Hoje não, com o arco ele consegue estar em todas as áreas que envolve a administração dentro de uma empresa. Então daí funciona aquele formato que eu te falei, que eles fazem um rodízio para ver aonde o jovem está se encaixando dentro da empresa. Esse formato que você perguntou, dá para fazer específico para uma empresa? A gente consegue. A gente fez com uma cooperativa muito legal daqui, que a gente, dentro do conteúdo, a gente colocou algo a mais, e a gente tem uma reunião semana que vem, né? A gente está falando já de uma entidade que nos procurou para fazer essa parceria em que voltado para o cooperativismo. Porque tem muita coisa, mas assim, voltado para o trabalhar com o cooperativismo, ainda não tem. A gente tem uma reunião bem legal semana que vem, em que a gente vai desenhar isso, vai ver a possibilidade de desenhar isso para que a gente consiga estar fazendo essa parceria. Então, a ideia, dá para fazer. Então, a ideia é, quanto mais a gente conseguir estar junto com a empresa, porque é um pilar, né? Você mesmo falou do pilar, a gente precisa estar com o jovem querendo fazer, a empresa querendo receber, e a gente está ali organizando isso. Então, a ideia é sempre estar junto com a empresa pode nos procurar. Suzane, eu preciso de... A gente consegue, em sala de aula, de dar uma... o jovem precisa trabalhar um pouquinho mais o atendimento, como a Jaque falou, não é qualquer atendimento, cooperativismo não é qualquer atendimento, é diferente o atendimento do cooperado. A gente consegue em sala de aula dar um trabalho diferente, um formato diferente, uma visão diferente para o jovem. E assim para todas as outras situações, né? Mas tem uma coisa que também é um diferencial, assim, que eu vejo. A gente tem, para atender o jovem, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que são psicólogas, assistentes sociais. As pedagogas ficam mais voltadas para a área pedagógica mesmo. E aí, para atender o jovem. O que a gente percebeu? E eu acho que esse é o nosso principal diferencial hoje, assim, da Gerar em relação à aprendizagem. A gente entende que o jovem, quando ele vem de casa, ele tem essa questão de assim, hoje está chovendo, mãe, posso ficar em casa? E a mãe diz, não, pode ficar. Fica, né? Tipo, coitadinho do meu bebê, né? A gente sabe como que é filho. E quando você está trabalhando, não dá mais para fazer essas coisas. E aí o jovem, ele não tem muito claro
principalmente quando ele tem menos de 18 anos. Assim, quando é mais novinho, de 14 a 16, então é bem difícil. Assim, são poucos, né, Su? Porque tem aqueles abençoados que já nascem assim, com aquela luzinha que faz assim, na cabecinha deles, assim, sabe? Que esses, assim, parece que já nasceram sabendo, mas são poucos. A maioria deles precisa de orientação. E a orientação de psicólogo o tempo inteiro, de acompanhar, de estar junto no curso, porque daí ele vem falando, o meu gestor está me cobrando demais, o meu gestor na empresa brigou comigo, me chamou a atenção. E não é obrigar, é porque na empresa você não chega, meu bebê, você pode, por favor, levar isso lá para a mamãe ou fazer isso para o papai? Na empresa não é assim, gente, é trabalho. Então, assim, olha, é com educação, é com carinho, é com cuidado, mas as coisas são puff, não tem isso de ficar com muito, né? Então, você tem meta para cumprir, esse aqui é o processo, vai lá e faz. E prazos, responsabilidades. Evitar desperdício, né? De tempo, inclusive, né? De tempo, inclusive. Não só materiais, muitas vezes, mas isso tudo traz reflexos para a empresa, que, vamos lá, em última análise, vai querer sempre olhar a última linha do balanço, claro, né? Sim, com certeza. Qual foi o resultado? E né? Essa é uma muitas vezes, e essa é uma das questões que leva a empresa a não querer o aprendiz. Porque, eu vou perder meu tempo ensinando. E pra quê? E aí só que assim, é bobeira a gente pensar assim, porque de qualquer forma, mesmo quando eu contrato qualquer outra pessoa, eu vou ter... Gente, perder tempo ensinando não é perda de tempo. É investimento, né? É investimento. E mesmo pro aprendiz, é investimento, né? E só que com o jovem é diferente, né? Você é mais tempo. O tempo dele é diferente O tempo dele é diferente. E ele vem mais cru também, né? Sim. Porque você vai contratar uma pessoa aí no mercado, mesmo que seja um auxiliar administrativo, nível mais, né? Precisa desenhar um pouco mais as coisas, né? Para ele entender. Não adianta começar a falar numa linguagem que no teu dia a dia, né? Você, da empresa, né? Que já está habituado com determinada linguagem, querer que o jovem já entenda aquilo lá também. Não, aí tem que fazer todo um desenho para que ele entenda o que é aquilo lá, né? Eu queria perguntar também qual é o tempo máximo do estágio que ele pode ficar na 2 empresa? anos. Até 2 anos. 2 anos. 2 anos na mesma empresa. Então, ele mesma empresa. Na mesma então empresa. Significa que ele poderia fazer aprendizagem depois em outro? Pode, sim. Ele pode fazer aprendizagem na área de logística. Fez 2 anos. Não me identifiquei, não gostei, não tive oportunidade. Pode fazer administração, pode fazer alimentação, pode estar fazendo. E quem é que determina esse tempo? Já é pelo Ministério do Trabalho, né, Jaque? É pré-definido, que são no máximo um contrato. Porque assim, o jovem, a gente fala muito isso, as pessoas não... é só um contrato. Não, ele é registrado. Então, tem carteira de trabalho, ele tem registro em carteira, tem tudo. FGTS, tudo, conta. Então, assim, tem... Pode falar, desculpa. E assim, é legal, né, Su, falar que assim, então um contrato de 4 horas, o jovem vai trabalhar provavelmente em contraturno, né, Su? Sim, sempre em contraturno. Sempre em contraturno, porque provavelmente esse de 4 horas ainda vai estar estudando. Então, estuda de manhã ou de tarde, vai trabalhar. É uma possibilidade. Segunda, terça, quarta, quinta vai estar na empresa, 4 horas, das 8 ao meio-dia, ou da 1h30 às 5h30, vai fazer o curso um dia da semana, digamos que seja sexta-feira. Vai ter um contrato de trabalho por tempo determinado, que no caso 4 horas, 2 anos. Isso é determinado por lei. Nosso curso é aprovado, né, nesse formato, com uma carga horária determinada, aprovado pelo Ministério do Trabalho. Salário para 4 horas hoje está 800 e pouquinho. Trabalha muito que nem nós aqui temos 4 faixas salariais, né? Então depende muito da faixa salarial que a empresa está, né, registrada, né?
Então, mas é em média de 600 a 800 reais, dependendo da faixa que a empresa se enquadra. A gente trabalha em cima do salário mínimo regional. Então, a porcentagem, ele trabalha, né, 4 horas, ele recebe assim, em 4 horas, né, percentual de 4 horas. Então, é de 600 a 800. Tem empresas que pagam mais, tem. Então, tem o mínimo. Então, o que a gente faz lá? Olha a faixa que a empresa está enquadrada, tem já o valor mínimo ali. Mas assim, hoje, eu falo que isso é uma conquista que a gente está tendo. Muitas empresas estão pagando acima do valor mínimo. Então, nós temos jovens aí ganhando R$1.000, R$1.200 em empresas maravilhosas, com chances de crescimento. Porque a empresa quer investir no jovem, quer que o jovem fique ali por mais tempo, conclua o contrato de aprendizagem e fique dentro da sua empresa, né? E a gente tem muitos contratos que são de 6 horas, né, Su? São que aí maiores. O jovem trabalha das 8 às 14 horas. Geralmente daí são jovens maiores, para vagas que são especificamente para jovens maiores. E esses jovens já ganham um salário, assim, bastante interessante, que são esses na faixa de 1.200, 1.300. Às vezes é praticamente um salário mínimo. E assim, gente, é qualificação. Você tem, e tem jovens, às vezes, que já estão fazendo faculdade ou estão concluindo ensino médio. Então, uma possibilidade maravilhosa de você entrar numa empresa excelente. A empresa tem a possibilidade de captar um jovem aí que está no mercado, numa faculdade, às vezes, ou um jovem muito bom que está concluindo ensino médio, que daí vai ingressar numa faculdade e segurar esse jovem para ela, né? Com um salário legal, com condições de trabalho muito boas, CLT. Então, isso vai contar aí no futuro para uma aposentadoria, para o jovem, vai contar com uma experiência de trabalho também muito legal. Então, a aprendizagem é perfeita. Eu sou super fã, então nem dá para falar muito, né, Su? Que legal. E só voltando no contrato ali, né? 2 anos no máximo. Mas eu, empresa, poderia estipular o seguinte: olha, eu vou ficar com ele durante 1 ano e posso renovar? Não tem essa. É um contrato de 2 anos. Ele é 2 anos direto já. Direto. A gente é um contrato já determinado, até pelo conteúdo, que a gente divide o conteúdo. Entendi. Então, assim, para formar realmente um jovem, a gente precisa desse tempo. Então, a carga horária toda que a gente fala muito isso, que tem aprovação junto ao MEC, junto ao Ministério do Trabalho, junto... Então, assim, a Jaque escreve os cursos, né? Por isso que quando eu passei a bola para ela, quando ela estava falando, é sentado e muda-se muito. Então, desde que a gente começou a aprendizagem na Gerar há 14 anos atrás, a gente muda muito o conteúdo para estar... buscando atualizar, atualizado, né? Sabe? Então, assim, a gente muda muito isso. E não é a Gerar falar, escrever o que é dar aula sobre, né, como montar um copinho de plástico. Não, a gente tem que escrever o conteúdo, tem pessoas que a gente manda para aprovação, eles olham para ver se encaixa, não se encaixa, às vezes devolve, né? Fala, não é isso que a gente quer. Trabalho. Então eles devolvem, então pontualmente, assim, muito rigorosamente. Então eles devolvem, refaz. Então, os cursos hoje que nós temos dentro da Gerar, todos são aprovados com essas novas portarias que mudaram, né? E para o desenvolvimento. Então, ele é todinho desenhado para o desenvolvimento desse profissional durante esses 2 anos. Então, não dá para ser menos. Até algumas empresas falam assim, mas não dá para ser menos. Não dá. Tem um desenvolvimento por trás. A gente fala muito isso. A gente não é uma empresa que está ali, uma organização que está ali para cumprir a cota. A gente não quer que a empresa faça isso. Claro, é importante, existe uma lei. Ajuda. Mas assim, a gente não quer além. isso. A Gerar pensa no, como você falou, no além, no profissional. Então, esses 2 anos é para desenvolver esse jovem, para que quando ele terminar, muitos ficam na empresa onde eles estão. Ou está preparado para o mercado de trabalho, mas assim, normalmente a empresa consegue absorver esse jovem no seu quadro ali. Então, precisa desses 2 anos que é todo trabalhado, é todo organizado, até dentro da empresa mesmo, a parte prática precisa desse tempo. Vocês estavam falando muito do jovem, desse tempo a mais com o jovem, e o jovem hoje ele está mais questionador, porque, né, na minha época, pelo menos, quando eles mandavam assim, põe o copinho aqui, eu colocava, o copinho tinha que ficar aqui,
Por Mas que o por quê? copinho? Não sei, mandaram colocar. Hoje não, hoje ele Sempre quer saber. foi feito assim. Sempre foi feito assim. Hoje não, ele quer saber por que tá aqui, não pode... Então, assim, e eu acho isso muito rico. Eu adoro estar junto com o jovem, porque a gente aprende todo dia. Com Então, certeza. o estar questionando, na minha época a gente não podia questionar. Tinha que colocar o copinho aqui. Então, hoje não, hoje eles estão fazendo isso. E olha o profissional que a gente está criando. Hoje, na minha equipe, a maioria jovens por conta disso. Eu acho, assim, essa riqueza deles me questionarem faz eu pensar, eu como gestora, pensar assim, realmente, por que o copo tem que estar aqui e não pode estar aqui do lado? Então, é muito rico isso. E muitas empresas, hoje, no começo, a gente escutava muito isso, eu não quero ter aprendiz, porque aprendiz só me atrapalha. Hoje não, hoje é muito gostoso ouvir as empresas falar assim, Suzane, o jovem vai ser efetivado. Ou a gente trabalha muito, até depois eu vou te mandar um convite para o nosso café. A gente faz um café anual com as empresas, onde a gente sempre traz um jovem que saiu da aprendizagem, hoje está. No último, ela está numa empresa aqui no hospital aqui de Blumenau, em que ela foi aprendiz e hoje ela trabalha no RH. Então, ela que contrata os aprendizes. Oh, que legal. Então, assim, é gostoso você ver É uma visão isso. diferente já, porque viveu, né? Viveu, e assim... E era uma jovem questionadora, que perguntava, por quê? Por que isso? Por quê? Então, assim... Até mais fácil dela, né? Pegando o exemplo dela agora, levar essa necessidade para os seus superiores. O quanto é importante... Porque ela é o exemplo que deu certo. Vivo que... Deu certo. Né? E dentro do programa que vocês têm com eles, eu imagino que vocês falam também sobre finanças, né? Muito. É um dos módulos, assim, acho que até um dos primeiros. A primeira aula hoje é plano de vida e projeto de carreira. O que eu faço com o meu salário? Como que eu administro isso aqui? Até então era uma mesada, né? Quando tinha. Quando tinha. E de repente começa a pingar um dinheiro que... Não tinha, muitos né? Bastante. Muita gente que sustenta as suas famílias. A gente tem muito aprendiz que tem filho, é casado. E assim, e aí, né, agora com a pós-pandemia aí, que os pais perderam o trabalho, teve muito aprendiz que estava sustentando a família com o salário da aprendizagem. Então, assim... É muito trabalhado isso com eles. É importante. Sim, para que eles entendam o valor, entendam o quanto é duro receber e quanto eu tenho que cuidar para, né, administrar esse dinheiro, ou pensar não ir lá comprar o iPhone, eu não lembro nem qual que é agora o novo, mas assim... Peraí, vamos consultar as bases. Qual que é o iPhone? Qual é o último modelo de iPhone, Guilherme? 14. Né? Ir lá e comprar o iPhone 14, então não é interessante. Já teve aluno que eu chegava, quando eu dava aula, eu tinha, né, o meu celularzinho, ele chegava com o iPhone, colocava, falei, Jesus, como que consegue? Mas parcelado em 10 vezes, né? Daí, e assim... E todo o saláriozinho dele pagando. Então, assim, a gente trabalha muito isso em sala para que ele entenda. Sabe, não se meta em dívida, não se meta... Até teve uma vez que uma, né, determinada loja, o jovem menor de 14, 15 anos estavam com um cartão de crédito da empresa. Eu falei, gente, como que fazem isso? Então, assim, né, para ele aprender. Então, a gente trabalha muito isso em sala, no começo já, e durante todo o curso sempre volta esse assunto. E até, que nem você falou muito ali do estar dentro da empresa e cuidar com o material, cuidar com o tempo. A gente trabalha isso mesmo, porque a gente fala assim, é só uma folha. Não é só uma folha da empresa. Não é só uma caneta que eu posso colocar no bolso e ir embora. Não é, tem um custo, tem... Então a gente trabalha não só o dele... da empresa. E também que o é custo. meu e o que é o do outro. Além disso, além do, né... Os valores, Os valores que a gente tem falado. Mas também o custo. Quanto custa essa folha que eu vou imprimir? Não deu certo a maçã, jogar fora. Quanto custou isso? A gente trabalha com isso tanto para ele como pessoa, quanto para ele como profissional. Bacana. E isso que né, quando a gente falou, eu até falei, plano de vida e projeto de carreira. Isso. E não só a questão da financeira também, porque o tempo todo eles têm que ter um projeto de vida e um plano de carreira.
isso. Esse projeto de vida envolve a questão da educação. Não tem como ele manter esse consumo, que nem a gente falou do iPhone 14. Não tem problema, ele tem o salário dele, ele fez um planejamento e ele quer realmente o iPhone 14. Ele pode querer. O nosso mundo é um mundo do consumo. A gente vive nesse mundo onde a gente deseja as coisas. Então, ele pode querer, não tem problema nenhum, né? Então, ele vai lá, vai consumir e tudo mais, mas ele vai fazer um planejamento. Eu ganho R$800, R$700, R$600, vou pagar quanto por mês nesse iPhone? Eu tenho condições de pagar isso? Né? Então, vou fazer em 20 vezes, mas e o juro? Vou fazer menos, então vou guardar um pouco, daí eu vou lá vou pagar o resto parcelado. Então, a gente tenta trabalhar essas questões e até mesmo essa análise. Eu preciso realmente desse... Por que eu preciso desse telefone? É um desejo ou é uma necessidade? Exatamente. E assim... ter esse telefone, o que isso vai me trazer, entendeu? E aí entra dentro das questões filosóficas do consumismo. Então, é muito rico. Fique à vontade para participar de uma aula com a gente, qualquer dia desses. É muito legal. É uma energia lá com os jovens, assim, que é uma coisa assim, você sai de lá, assim, totalmente renovado. Porque, assim, toda vez que a gente, né, às vezes a gente tem algumas situações, assim, deles fazerem projetos, assim, eles têm que fazer uma proposta. Eu ia te convidar agora para isso. Já está em sintonia. A gente trabalha com um projeto dentro de sala, o Aprendiz Inovador. Ele já teve vários nomes, né, Jaque? Então, é o Aprendiz Inovador hoje, em que eles precisam apresentar algo diferente para a empresa onde eles estão. Então, nós estávamos com, né, eles apresentando somente para a empresa, e a gente falou, por que não abrir? Então, ano passado já teve uma feira. Lembra aquela feira como era antigamente, feira de ciências, onde eles ficam e as pessoas passam? Então, não é só uma palestra. Então, ano passado teve isso, não foi tão grande quanto a gente gostaria, até pela questão como estava, né? A gente não podia trazer muita gente para dentro da Gerar. Esse ano agora, todo junho, vai ter esse projeto. Depois eu vou te mandar o convite para você estar indo lá conhecer. Já vamos deixar o convite aqui para todas as pessoas. Então pode até entrar nas redes sociais, vai estar a data certinha lá, em que vocês podem estar indo. A Gerar vai estar aberta nesses dias para que conheçam os projetos que os aprendizes estão desenvolvendo. Então sai cada projeto. Gente, é incrível. De desenvolver. Teve um que desenvolveu um aplicativo. Ele trabalhava no mercado pequeno, né, uma rede pequena, em que ela não vendia online. Ele desenvolveu um aplicativo para venda online junto. Então, assim, saiu muitas coisas, desde reutilização de copo plástico. Então, sai muita coisa legal. Então, a gente já está trabalhando com eles acabou ano passado, a gente trabalha muito igual o carnaval, né? Acabou no dia seguinte, já começa a planejar para o ano que vem. Então, a gente fez a mesma coisa, está planejando para junho agora, eles apresentarem esses projetos. É aberto para a gente convida todas as empresas, população em geral que queira conhecer, até para conhecer um pouquinho a Gerar. E vem órgãos, vem a prefeitura, a gente sempre... A vice-prefeita participou. Então, todo mundo sempre está ali junto com eles para conhecer um pouco mais dessa nossa juventude, né? O que eles podem estar trazendo. Então, as empresas adoram também. Ano passado, a gente convidou só as empresas onde elas passaram ali. Então, teve empresas que até que não eram nossas, que vieram conhecer, ficaram sabendo, né? Os RH se comunicaram. Quando a gente falou, a empresa chegou, a gente falou assim, mas... Você não é nossa. Eu sei, eu vim conhecer. Então, assim, é legal para isso, para eles conhecerem o projeto que os jovens desenvolverem. E é todinho deles. A gente só fica ali na retaguarda para um apoio, mas é todinho do jovem desenvolvido por eles. Então, eles estão me pedindo um monte de material para fazer maquete, para fazer... É maravilhoso, então, é uma delícia, gente. E eles trazem muita coisa legal. A gente fez esse projeto... Foi quando estava lá em Curitiba que a gente desenhou. Eu vim para cá, eu trouxe esse projeto. E tá cada vez mais a gente adaptando para que eles mostrem. E assim, teve até um dos anos na pandemia ali que não deu para fazer. Empresas me procuraram, falaram assim, mas esse ano não vai ter. A gente gostaria de escutar isso. O jovem também, porque foram passando, né? Um vai falando pro outro. Mas por que a minha turma não fez?
Assim, então, a gente retomou agora, depois da pandemia, com força total, com esse formato diferente. E ano passado foi um sucesso. Já que acho que não conseguiu vir, mas foi muito legal. Esse ano já coloca na agenda. Já, com certeza. Uau, gente. Quanta coisa, né? Quanta informação, né? Quanta coisa. Vocês têm ideia de quanto tempo a gente já está conversando, não? Não. Quanto tempo a gente está aí já? 1h10. E a gente não gosta de falar, sabe? Já estamos com 1h10. Olha. E ainda falta falar. Tinha uma questão ambiental, não tinha? Que Tem um projeto ambiental também. A gente tem alguns projetos. Assim, a gente já atuou mais fortemente. Esses são, na verdade, não estão aqui ainda, né? Em Blumenau. Isso. Esse ainda não veio para cá. Mas, assim, tem acho que 4 projetos ambientais, né, que a gente já desenvolveu. Então, a gente trabalha muito com a Petrobras, né, que foi um dos... Então, replantio de árvore, carbono neutro, a população... Não, o quilombola, né? A gente tinha alguns São projetos, vários. assim... já foi muito forte a atuação da Gerar na área ambiental. Mas o Francisco, ele assim, quando você conhecer o Francisco, você vai entender do que eu estou falando. O Francisco, ele tem umas tiradas, assim, que eu acho fantástico, assim. A gente fala porque a gente é fã dele, né? Nosso chefe, mas tudo bem. Que ele fala que quando o mundo está no vermelho, ele deixa de pensar verde. E então a gente tinha muitos projetos na área ambiental e de repente, simplesmente, você pode ver, em algum momento parou de se falar em carbono neutro, né? Carbono neutro teve um momento que, assim, que muitas empresas estavam investindo, que era super forte, né? Porque é aquela questão assim, então eu produzo, né? Eu tenho que equilibrar aí, né, essa questão. Então eu vou investir em replantio, vou investir em plantio de árvores e coisa e tal. Mas, de repente, parou de se falar sobre isso. Então, os investimentos acabaram e a Gerar foi reduzindo a sua atuação nessas áreas. E aí, a gente tinha alguns projetos em parceria com a Petrobras, que foi esse que a Su falou, com comunidades tradicionais do Paraná, que eram projetos de replantio, de reconstituição de matas, algumas coisas nessas áreas assim. Mas a Gerar atuou muito em parcerias com Santander, com grandes organizações assim, muito voltado para carbono neutro e replantio de áreas assim. Mas agora a nossa atuação está totalmente voltada para a área social, né, dentro dessas áreas da empregabilidade e da educação. Bacana. Temos aí o Instagram, Gerar BNU. Isso. Então, aí, depois na descrição do vídeo a gente coloca também todos esses endereços de vocês, né? Como achar vocês, como fazer os contatos, né? O Francisco é nosso presidente aí. Aqui. Que legal. Isso, vai rodando um pouco, a gente vai... Sempre tem campanhas, né? Sim, a gente sempre faz a campanha do inverno. Daqui a pouco a gente já vai começar a trabalhar. Final de ano. Essa nossa sede linda. O que faltou a gente perguntar aqui, né? Tem, além da sugestão do Guilherme, né? Das situações engraçadas. Eu tô pensando até agora, Guilherme, na tua pergunta. Mas eu queria perguntar também, assim, em termos de doações, né? O que Gerar recebe, aceita de doações? Além, obviamente, do financeiro, que é extremamente importante para tocar os projetos, né? Então, a gente trabalha muito com as campanhas, né? Então, de inverno, a gente tem essas caixinhas, né? Que a gente coloca, normalmente, essa foi a de alimentos que a gente fez no final do ano. Então, o que a gente conversa com os nossos aprendizes. Todo ano a gente faz alguma coisa diferente. A gente já fez, até se vocês procurarem nas redes sociais, tem o Papai Noel, que a gente foi em creches levar brinquedos, né?
E essa gincana é uma gincana onde os jovens participaram o mês inteiro de dezembro. Então, eles trouxeram várias, né, atividades até para pensar no próximo. A gente trabalhou muito isso, no pensar no próximo. E eles trouxeram, não, a gente quer fazer de alimentos esse ano. Então, a gente arrecadou alimentos, a gente deixou a nossa caixinha em mercados, nas empresas parceiras. Então, dava para qualquer pessoa estar participando. Agora de inverno, então roupas, né, cobertores que a gente pode fazer. Esse projeto do retalhos, né, que a gente também quer fazer. Então, são empresas que podem estar doando os retalhos. Então, são vários projetos que a gente sempre divulga nas redes sociais. E a gente gostaria, sim, de doações. Acho que é importante, porque daí a gente junta esse da campanha. A gente fez uma gincana... é pontual, na verdade. Pontual. Né? A gente trabalhou com os jovens, né? Então, o jovem que ganhou a gincana, ganhou né? Eles ganharam alguns brindes, algumas coisas assim, vale cinema, vale pizza. E trabalhou com eles escolheram a instituição que a gente fez a doação. Então, tudo que a gente arrecadou na Gerar, isso a gente faz regional, né? Então, Blumenau, Pomerode, Indaial, que a gente tem sedes, a gente reuniu em cada município e fez essa doação. Então, ali foi uma das doações que a gente trabalhou. Guilherme, você pode entrar no da Gerar, não sei se pode ser no Instagram, no site da Gerar mesmo? No site. É Gerar, www.gerar.org.br. Essa ali de... Isso. Pode, isso aí. Ali ele já entra direto daí no do aprendiz. Aqui vocês conseguem conhecer toda a Gerar. Ele vai falar do aprendiz um pouquinho, né? Mas aí vocês já tem os outros projetos. Nossa, tá estranha a página, né? Tá um pouco desconfigurado. Mas ali em cima consegue, sobre a Gerar, quem é a Gerar. O nosso site foi hackeado esses tempos aí, eles estavam... se eles já conseguiram agora. Tem todos os projetos ali que a gente já trabalhou. Olha, esse é a prova, que é o nosso cursinho pré-vestibular, que é 100% gratuito e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer aqui para Santa Catarina também. Bacana. Olha que lindo os nossos bebês. E lá em Curitiba ele está com as aberto para inscrição, né? Então o pessoal está se cadastrando. Aqui que você perguntou, Guilherme, consegue voltar só um ali? Ele vai sozinho. Que acho que você voltar do ladinho ali, você consegue, Guilherme. Aqui, ó, que você falou. A empresa pode fazer pelo site também, tá? Pode ligar pra gente, mas também pode fazer direto aí, que também já cai pra gente. Tanto o jovem quanto a empresa. Legal. Desce um pouquinho, Guilherme. Aqui daí tem as observações aí para as empresas. O que a gente trabalha, né? A forma, a visão que a Gerar tem. Isso números. É muito legal, né? 150 mil vidas transformadas. Em 20 anos. 200 mil pessoas envolvidas. E aqui vai falando, o projeto Florescer. Se entrar aqui, Guilherme, ali no projeto, tem as fotos ali, de cada um dos projetos. Opa. Tá puxando pro... Ele vai... Agora foi. Ele entrou na prova. Ele entrou na prova, ele não entrou no Florescer? Conheça todos. Esse é o aprendiz. Gerar estágios. O Aprova. Cidadania Digital, que é um projeto de qualificação em tecnologias digitais. Aí o primeiro projeto ele foi em parceria com a FAS, depois a gente já teve um outro que foi em parceria com recursos de outra área, com o governo do estado.
e bem focado em tecnologias digitais, assim. Primeiro o Word, Excel, o pacote Office, que é o básico para o mundo do trabalho, e depois outras áreas aí dentro que ofereça dentro das áreas da informática. Esse é o Cidadania Digital. Entra de novo ali no Florescer. Ele vai só pedir, não é um login ali, ele só vai pedir para inserir o nome. Pode abrir o Saiba Mais. Aí entra, põe meu nome ali, o teu, tanto faz. Não, ele puxa para G. Mas tudo bem. Que legal, quanta coisa bacana. O esquenta. É uma coisa que a gente vai ter que falar, conversar com o pessoal. Tinha que ter mais fotos ali, né? Mas eu acho que eles mexeram em alguma coisa para colocar a G, que a G é nova, que é essa maneira da gente conversar direto com a pessoa. E eu acho que desconfigurou alguma coisa ali, né? Não tem problema, mas a gente vai deixar também o link depois para que, né, e tem as pessoas possam aqui acessar, algumas das né? empresas que são nossas parceiras, aí a Copavel de Cascavel, ali a Caterpillar em Curitiba, Furukawa, assim, grandes empresas, né, hoje da RPC, que é aqui é outro nome, né, que eu não sei como que é. A Sodexo, Coca-Cola, e por aí vai. A maioria das grandes empresas hoje são nossas parceiras, assim. E se você quiser entrar no OS Gerar dentro do Instagram, eu tô com aqui minha cola aqui. Hoje, em Santa Catarina, a gente está com 2.000 jovens em sala de aula. E o número de empresas eu não peguei. Não é esse. Não tá aqui. Nossa, deve ser os.gerar. Nossa, isso aí deve ser velho, hein, Su? Nossa, até a logo tá errada. Aquela já é antiga. Tem que tirar. E aqui tem várias fotos, daí tem... Esse é o geral daí. Esse é o geral da instituição. Geral da Gerar. Isso mesmo. Daí é aquele que tem o blue no final. É o nosso daqui. As capivaras nós nos sentimos em casa, né, Guilherme? Que é as nossas parceirinhas aqui da Beira Rio. Que legal. Vamos ver aqui. Bom, então as redes sociais a gente já começou, né, com divulgação. Tem Facebook também. Tem Face, tem Instagram. Onde mais a gente acha? Além do site, no próprio também. Site, né? E também TikTok, essas coisas também. TikTok já tem, a gente até começou, mas a gente não deu muita sequência né? Não tem equipe ainda. Certo. Tem braço para dar conta de tudo, né? Mas então, no Facebook, no Instagram, o site. No site. Isso. E no... São os 3 hoje, que são os principais, assim, que a gente trabalha. A gente também tem como é que é aquele do profissional lá? O LinkedIn. O LinkedIn também. Isso. Tá? Então a gente tem quando a gente faz os eventos, a gente abre por lá também. O LinkedIn tem as nossas vagas de trabalho para trabalhar na Gerar. Então sempre tem alguma coisa. E outra lá, quando a gente faz o Café com Gerar, a gente sempre divulga por lá também. Legal. Então nós estamos ali na Amadeu da Luz, 180, e aquele telefone que está ali no site é o antigo. Então o nosso novo é o 3380 4339. Vamos colocar depois. Depois a gente coloca lá. Também na descrição. Uau! Já deixamos aí margem para o próximo, segundo episódio, com certeza. Vamos ver o que o pessoal vai trazer, as perguntas e tudo mais, e a gente pode voltar a conversar. Né? Daqui a pouco já temos novos projetos rodando por aqui também, né? E aí a gente já traz também resultado do que foi construído aí com os que estão em andamento, né?
trazer os novos e a gente vamos ampliar aí essa conversa e quem sabe aí trazer até mesmo uma pessoa como essa que você citou, que foi aprendiz, está hoje, Claro. né? Trazer para dar um depoimento, isso também é muito legal, bacana. Seria maravilhoso. E até, de repente, trazer um aprendiz, trazer uma das nossas empresas, para, de repente, a empresa falar o que elas esperam dos jovens hoje. Isso. Eu acho importante os jovens entenderem que não tem como, assim, eu vejo assim, porque eu tenho 2 filhos e tenho 2 enteados. Então, tenho filho pra caramba, tenho 4. E, assim, às vezes eu vejo que eles acham, né, e assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né, gente, aquela coisa. Quem é pai sabe. Que às vezes eles acham que as empresas vão se adequar a eles. E não é, gente. É a gente que tem que se adequar à empresa. Não adianta, se a empresa falar que a gente vai ter que usar uniforme, a gente vai ter que usar uniforme, é a regra da empresa. E aí a gente tem a opção de usar uniforme ou não ficar na empresa. É isso, não tem. É um mundo do trabalho que funciona dessa forma. E quando a gente está começando a vida profissional da gente, as coisas funcionam dessa forma. Talvez, quando a gente estiver lá em cima, que agora eu sou diretor da empresa. Aí eu vou dizer assim, não, eu não uso uniforme, eu venho trabalhar maravilhoso sem uniforme. E você pode. Né? Mas quando a gente está no comecinho, a gente não faz as escolhas, a gente se adequa às regras, né? E aí ouvir das empresas o que a empresa quer, o que ela está esperando desse jovem, para a galerinha aí se antenar, assim, que não é a gente, a entidade lá de aprendizagem lá, seja a gente ou seja qualquer outra, né, que é chata. A gente não é chato, gente. A gente quer que o jovem entenda que para ele dar certo, para ele se dar bem na vida dele, vai ter que ser... Em alguns momentos ele vai ter que entrar na caixinha, sabe? Não que ele tenha que ficar o tempo inteiro na caixinha seguir regras. Assim, tem algumas, né, principalmente quando diz respeito a leis e legalidade, essas a gente não tem como fugir na vida da gente, porque tem a ver com sociedade, né, com respeito ao outro e tudo mais. Mas aquelas regrinhas assim, você tem que ter cabelo preto. Não, eu não tenho, meu cabelo é da cor que eu quiser. Né? Então, se a tua empresa não liga que você tenha cabelo azul, mas vai ter de repente uma empresa que trabalha com atendimento ao cliente e você não pode ter cabelo azul. Aí você quer entrar nessa empresa? Se você quer entrar nessa empresa, você vai ter que ter cabelo normalzinho, né? Normalzinho que eu digo da cor do teu cabelo e não colorido, né? Agora, então, são escolhas que a gente tem que fazer e a gente tem que se adequar. Não é porque a empresa é preconceituosa, não é nada disso. Mas, às vezes, ela tem algumas regras. Regras de, assim, a gente é mais tradicional, é a minha regra. Não é que a empresa seja preconceituosa, não é que ela não aceite diversidade. É porque é um padrão de atendimento e coisa e tal. Então, é muito difícil. E no mundo que a gente está vivendo hoje, tem muitas regras, assim, que às vezes a gente, e agora? Mas então, e o jovem ele tem que entender isso, e ele pode questionar, porque às vezes a empresa fala assim, não, eu gosto que seja tradicional, e aí o jovem chega e mas será que se eu for atender e eu tiver o cabelo azul, será que as pessoas não vão dizer assim, nossa, olha que empresa moderna, que empresa legal, tá super antenada aí ao mundo, nossa, olha que legal. E você convence a empresa, mas isso é aos poucos, não é do dia para a noite. Então, é uma construção, e essa construção, ela está junto com o jovem, ela está com a entidade, ela está com a empresa, mas ela não acontece no chute, né? Ela acontece aos pouquinhos. Trabalhada, né? Sim. Mostrar o porquê o copo pode ser mudado. Então, essa juventude é muito gostosa, acho que a gente tem muito para aprender. Tem, com certeza. E nossa, muito para aprender mesmo, com certeza. Que legal. Jaqueline Fabiani e a Suzane Embrunísio. Isso. É difícil, mas sai. Sai. Lê umas 2, 3 vezes a gente já a pega o jeito, né? O nosso tempo está se acabando. Mas eu quero agradecer demais essa oportunidade. Imagina. Acho que podemos explorar isso sim para um segundo momento, né? Trazer novas ideias, novos projetos, compartilhar mais dessa experiência que vocês têm aí. E eu queria pedir assim para vocês deixarem uma
palavrinha final. Uma mensagem para quem está nos ouvindo aí. Eu acho que a palavra para esse momento em sociedade, assim, é fé e esperança. Fé nas pessoas, no outro, sabe? Esperança de dias melhores, empatia. A gente não pode, a gente não deve desistir das pessoas. Esse não é o caminho. O caminho é a gente continuar acreditando nas pessoas, o caminho é a gente continuar investindo nas pessoas, investindo em valores, sabe? Investindo no bem, sabe? Porque é possível a gente ter uma sociedade melhor, mas isso só acontece se a gente realmente investir nisso e acreditar nisso. Sem esforço a gente não vai conseguir, sem todo mundo se dar as mãos, a gente não vai conseguir. É a empresa, é os pais, é as escolas, é o serviço público, o Estado, as entidades, vocês da área de comunicação, é todo mundo junto. É assim que a gente vai chegar lá onde a gente quer, num mundo melhor, com pessoas melhores. Legal. Eu acho que para completar, eu acho que eu usei muito o teu ali, né? O gratidão. Eu acho que a gente tem que ser muito grato pela acolhida que Blumenau nos deu, pelas pessoas que estão acreditando no nosso trabalho, pelos jovens que acreditam, pelos pais que... Muitos pais vão conhecer a Gerar, peraí, onde que eu vou deixar o meu jovem, o meu filho, né? Então, gratidão por isso, pelo teu espaço. Eu acho que esse convite que você nos fez está sendo uma parceria muito grande, que tem a crescer muito. As empresas que são nossas parceiras, a prefeitura, né? Então todos os órgãos, secretarias que entendem o nosso trabalho e nos ajudam de várias formas. Então acho que a gratidão dentro, para completar o que a Jaque falou, é o que a Gerar sente, todas as empresas e pessoas acreditaram na Gerar quando a Gerar veio para cá. Então, é agradecer mesmo essa parceria, o estar junto, construir junto. A Gerar sozinha não vai conseguir mudar o mundo. E sim, em sociedade, o estar junto com... A gente consegue crescer. O barquinho, né? Ter o barquinho ali que o remar, sim, para frente sempre e sempre junto. Então, é gratidão por tudo o que a gente tem até agora e o que a gente tem certeza que vai conseguir ajudar cada vez mais vidas, transformar mais vidas daqui para frente. Maravilha. E vamos ser dádiva na vida um do outro. Com certeza. Gente, para encerrar, eu vou deixar para vocês uma pequena lembrança, um mousepad. Ai, que lindo. E eu vou trazer a sua na semana que vem, porque ficou dentro da Gerar lá no teu kit, todo lindo. E eu esqueci ontem de pegar. Imagina, tudo certo. Vai ter que trazer pro Guilherme também, sim, né, pros Guilherme? dois, como né? que vai esquecer de você, né? Que legal. Obrigado, adorei. Muito obrigado. Obrigada. Guilherme, obrigado pelo apoio. E para você, continue nos apoiando aí também, curtindo, compartilhando e principalmente também se inscrevendo aqui no nosso canal. E já temos um episódio novo aí para vocês. Tchau. Tchau, tchau.